Bom dia a todos! Bom dia! Hoje, quinta-feira, são 11h25 da manhã, 22 graus na capital paulista e o dia amanheceu nublado. Você confere agora as principais notícias do dia em mais um SPM no ar. Qual foi a última vez que você se vacinou? Surto de sarampo revela que adultos só se vacinam em caso de epidemia. A cultura de que vacina é uma coisa de criança é muito enraigada. O que você faria se seu país entrasse em guerra e sua religião fosse perseguida? Saber que mi familia está necesitada, que mi familia está pasando por grandes necesidades y a veces no puedo ayudarla. É difícil. As mudanças nos valores da passagem prejudicam paulistanos. Porque antes eu pegava 3, 4 ônibus, agora eu tenho que ficar aqui 40, 50 minutos, esperando que o meu ônibus demora bastante. Você ainda usa canudos de plástico? Saiba porque eles estão com os dias contados em São Paulo. No esporte, a visibilidade do futebol feminino. E eu, como gosto muito de futebol, eu sinto falta deles falando na escola sobre futebol feminino também. Hoje é quinta-feira, dia 25 de abril e começa agora o SPM no ar. Ontem, por volta das 7 da noite, 8 assaltantes invadiram prédio judicial nos Jardins, área nobre de São Paulo. De acordo com a Polícia Militar, os moradores foram feitos de reféns e pelo menos 4 apartamentos foram roubados. Toda a ação durou 1h30 e os criminosos fugiram levando as imagens da câmera de segurança do condomínio. O caso será investigado pela 4ª Delegacia do Patrimônio do Departamento Estadual de Investigações Criminais, o DEIC, setor responsável pelo crime organizado. Bom, como a gente já sabe, a cidade de São Paulo não para. Então bora falar agora com a nossa repórter Ariel Helena sobre o trânsito aqui da capital. Bom dia, Ariel. Quais são as últimas informações do trânsito aqui de São Paulo? Bom dia, Babi. Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos os nossos internautas. Bom, vamos agora para as principais informações da Grande São Paulo aqui, né? Roda para mim. Aqui temos a região da Berrini, Rua Flórida, Zona Oeste de São Paulo. O trânsito parece correr um pouco normal, pela cidade. Temos aqui na sentido Politécnica, tudo normal. Brasleme, Voluntários da Pátria, Santana, Zona Norte de São Paulo, sem trânsito nenhum, olha que incrível. Roda para mim, por favor. E aqui temos a Avenida do Estado, região de João Teodoro, temos aqui o Rio... Ok. Aqui... Zona Central da cidade, 23 de maio, Alto do Paraíso. O trânsito corre normalmente aqui pelo centro da cidade. Celso Garcia, Rua Dr. Ricardo Gonçalves. Temos aqui também da Zona Central da cidade. O trânsito aqui tranquilo também, segue pela capital. E a Celso Garcia, Rua Ivaí. O trânsito parece estar um pouco congestionado aqui nessa área para quem vai para a rua central da cidade. Roda, por favor. Muito obrigada. Tá. Aqui temos a Hermano Marchetti, Praça Pedro Corazza, com a Hermano Marchetti. Aqui o trânsito parece estar um pouco congestionado para quem pega a rua para a Pedro Corazza. Então, agora vamos um pouco sobre as informações do metrô. Hoje de manhã tivemos uma falha na linha 3 vermelha do metrô, mas em questão de minutos a linha voltou a circular normalmente. As outras linhas dos metrôs estão correndo tranquilamente também aqui na capital. No mês passado, a Prefeitura de São Paulo conseguiu manter o preço da passagem em R$ 4,30. O acréscimo de 7,5% havia sido suspenso pela Defensoria de São Paulo no dia anterior da decisão. Com tanta mudança, os passageiros ficaram confusos com os valores da passagem. Veja na reportagem de Ariel Helena. Em janeiro, o governo de São Paulo aumentou o valor da tarifa de ônibus e metrô. O aumento foi de 7,5%.
Hoje quem passa na catraca paga R$ 4,30. O reajuste pesou no bolso dos passageiros, pois foi além da inflação. No mesmo período, a inflação chegou a 4%. Às vezes a gente precisa fazer mais de uma viagem, né, para ser mais confortável, então fugir de um ônibus mais lotado ou qualquer coisa dessa forma. Eu precisaria de 3 integrações, só que agora só são 2. Então eu estou brigando com a empresa para que eles me paguem mais uma, só que eles acham que não, que eu tenho que ir a pé daqui até o metrô. Principalmente as pessoas que têm bilhete tipo eu, de empresas, esses foram mais prejudicados. Porque antes eu pegava 3, 4 ônibus, agora eu tenho que ficar aqui 40, 50 minutos, esperando que o meu ônibus demora bastante. Como se não bastasse, a quantidade de integrações que os passageiros utilizam diminuiu. Em uma viagem de 3 horas, agora é possível utilizar 2 conduções. Antes eram 4 conduções em 2 horas. Segundo a Secretaria de Mobilidade e Transporte, cerca de 1 milhão de pessoas utilizam Vale Transporte na cidade de São Paulo. Esta mudança pode afetar até 120 mil usuários. Marcelo Bonora é um dos prejudicados pelo aumento da tarifa. Ele leva a jornada dupla e desembolsa diariamente dinheiro para 5 passagens. Isso me afetou diretamente no meu orçamento. Estou gastando mais, vou ter que pegar mais Vale Transporte. A secretaria também informou que o ajuste de 7% ficou acima da inflação acumulada desde janeiro do ano passado. O economista Alexandre Gaiano explica o funcionamento acima da inflação. A inflação ela tem impactos muito profundos, principalmente na população de menor renda. Essa consegue se proteger menos dos efeitos inflacionários. Tem menos acesso a produtos financeiros que possam proteger o seu poder de compra. E aí, então, é nessa população que o efeito da inflação vai ser mais premente. Bom, além disso, o transporte público, por ser um bem essencial, não tem muito como a gente fugir, né? O aumento do preço acaba levando as pessoas a arcar com esse pagamento mais elevado. A diminuição da integração foi derrubada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em 26 de março, voltando a integração para 4 passagens e 2 horas. A Prefeitura ainda não aplicou essa decisão e está recorrendo a liminar. Neste mês, cerca de 300 voluntários se reuniram para construir casas em áreas periféricas da Grande São Paulo. Com a ajuda da comunidade, eles estão finalizando a construção de 35 casas na Zona Leste e no Jardim Taquaraçu, em Mauá. O mutirão foi organizado pela ONG Teto, que é formada por estudantes e jovens profissionais que fazem todo o processo de construção sem a ajuda de máquinas e articular com famílias dos bairros para subir as casas de madeira. Os casos de dengue aumentam em São Paulo. Nossa repórter Heloísa Sabatina tem mais informações sobre isso. Como é que tá aí, Heloísa? Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos que estão nos assistindo. São Paulo já está em situação de alerta. Só esse ano foram registrados 201 casos de dengue aqui na cidade. O número é maior que o ano passado. Nos 2 primeiros meses de 2018, foram registrados 181 casos de dengue. Os agentes da Secretaria Municipal da Saúde já estão passando de casa em casa para verificar se tem criadouro do mosquito. Você também, da sua casa, pode combater a doença. Verifique se as calhas estão limpas e se tem água parada em seu quintal. Heloísa Sabatini para o SPM no ar. Muito obrigada, Heloísa. Bom, com o surto de sarampo, vários brasileiros se viram diante de uma dúvida. Eu já tomei essa vacina? Pena que a grande maioria não sabe a resposta. Na reportagem de Eduarda Farias, você vai descobrir por que os adultos não costumam se vacinar. Ocupa tempo, sai da rotina e às vezes é um pouco dolorido. A vacina é a receita da prevenção. Quem está com as vacinas desatualizadas coloca em risco não apenas a própria saúde, mas também pode se tornar um transmissor de doenças. Há quanto tempo você não confere a sua caderneta de vacinação? Segundo pesquisa do Ministério da Saúde, jovens entre 20 e 59 anos costumam se vacinar apenas quando há algum surto. A cobertura vacinal da hepatite B em 2018 atingiu apenas 39% da população brasileira. Já a tríplice viral teve um resultado ainda pior. Atingiu apenas 4% da cobertura vacinal dos adultos. O calendário de vacinação não é usado apenas para crianças e adolescentes não, viu?
Muitos adultos o abandonam ao longo da vida e só se vacinam em grandes campanhas ou casos de epidemia. O resultado disso é que hoje o Brasil não tem uma cobertura vacinal de adultos nem perto do desejado. E você, lembra qual foi a última vez que se vacinou? Uns 2 meses. Qual você tomou? Vixe, sarampo. Foi há 6 meses atrás e eu tomei vacina de tétano. Não lembro não. Não lembro? Não lembro. Então sua carteira não tá em dia, né? Não tá não. Febre amarela. Eu tenho exatamente uns 2 anos atrás, no Rio de Janeiro, para a febre amarela. Tríplice. Ixi, eu tomei todas. Se você perdeu sua caderneta e não sabe quais vacinas já tomou, não precisa se desesperar. Para essa infectologista, o melhor a fazer é partir do zero. Quem não tiver o esquema vacinal do sarampo com 2 doses, a partir de 12 meses, deve se vacinar, não tem problema. Mesmo que tenha tomado as 2 doses ou até mais, isso não vai interferir. A pessoa está indicada a vacinação. Então vamos entender o calendário. O Ministério da Saúde alerta que a partir dos 20 anos você precisa se vacinar ao menos contra sarampo, cachumba, rubéola, hepatite B, febre amarela, difteria e tétano. Tanto para o indivíduo, como para o coletivo, como em toda a comunidade. E reflete também em todo o país, ou onde que, né, há uma necessidade da vacina. Por mais que você faça uma boa alimentação, por mais que você tenha uma qualidade de vida saudável, a vacina é uma maneira, é uma prevenção do seu organismo adquirir imunidade com relação à patologia em si. A cultura da desinformação é real. Para a presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, esse é o principal motivo para a cobertura vacinal dos adultos estar abaixo do desejado. Ela não está abaixo, ela sempre foi abaixo do desejável. A cultura de que vacina é uma coisa de criança é muito enraigada, né? Até mesmo aqui num centro como São Paulo, você pode imaginar o que seria no interior, nas populações ribeirinhas da Amazônia, quer dizer, eles não sabem que existem vacinas e que são recomendadas justamente para a faixa etária do adulto e do idoso também. Já a vacinação de gripe, pneumonia para o idoso já é uma coisa que entrou mais na consciência coletiva. Mas eu diria que a maior parte dos adultos não se vacina porque não sabe que existem vacinas que são importantes e recomendadas para eles. Pessoal, você tem que tomar vacina aí, tá? A Câmara de São Paulo aprovou nesta semana o projeto de lei que proíbe o fornecimento de canudos plásticos na cidade. Bares, restaurantes, hotéis e padarias estão entre os estabelecimentos que devem fornecer canudos recicláveis, biodegradáveis ou comestíveis. Caso contrário, o estabelecimento pode fechar e a multa pode custar de R$1.000 a R$8.000. O projeto de lei foi autoria do vereador Reginaldo Tripoli. E agora vamos ficar por dentro do que está rolando nas redes sociais do SPM do Ar com a Eduarda Farias. Bom dia, Eduarda. Como está a nossa agência de jornalismo? Muito bom dia para você, internauta, que está acompanhando aqui no nosso Facebook da agência SPM. Vamos dar uma espiadinha no que vocês estão falando aqui. A Cindioba está falando que o trânsito na Radial está muito complicado, né? Como sempre, aquele anda e para usual. Ana Milan queria que todo jornal fosse assim. Fica a dica, viu? Gustavo disse que faz tempo que não se vacina, ansioso para a matéria, para entender os desdobramentos. O que você achou, Gustavo? Conta aqui que no próximo bloco eu volto para a gente dar mais uma conversada. Obrigada. É com vocês aí no estúdio. No próximo bloco, Prefeitura de São Paulo proíbe a passagem de caminhões em viaduto. Procon decide multar em R$40 mil uma consultoria de investimentos. E o desemprego aumenta em São Paulo. As consequências, para quem fica desempregado, é muito difícil. Quem não tem uma outra pessoa trabalhando no lar fica complicado, né?